Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência faz vistoria em Centro de Atenção Psicossocial em Bangu. Estrutura totalmente precária, falta de profissionais e o que mais me preocupa, uma área tão delicada. Nós vamos fazer um relatório para o Ministério Público para que haja ciência de tudo que está acontecendo. Secretaria de Direitos Humanos anuncia aumento de mais de 50% das denúncias de intolerância religiosa e vereador diz que o número de casos não retrata a realidade. Muitas das vezes esses casos não são levados à delegacia, eles só são falados. E um debate público discute na Câmara do Rio os riscos da liberação das drogas após a intervenção federal na segurança pública. A partir do momento que nós tivermos o não êxito da intervenção federal, eu entendo que esse assunto vai vir à tona, não é? Então, se a gente não consegue resolver, vamos embora liberar. A gente começa esta edição falando da segunda vistoria da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência a um centro de atenção psicossocial da Prefeitura. Desta vez, a unidade visitada fica em Bangu. Várias irregularidades foram encontradas, entre elas lixo acumulado, falta de espaço para os atendimentos e a ausência até de profissionais, como psicólogos. O Centro de Atenção Psicossocial CAPS Lima Barreto, em Bangu, tem cadastrados cerca de 750 pacientes que necessitam de tratamento. Atualmente, a unidade atende moradores dos bairros de Santíssimo a Deodoro. Nosso trabalho diário é na intensividade do cuidado com os usuários, matriculados. Hoje, no total, nós temos 750 pessoas matriculadas, ativos, pacientes matriculados ativos 375, com vindas semanais ao CAPS, com processo de acompanhamento integral, com uma equipe interdisciplinar que funciona exatamente, podendo fazer mais trocas entre si no atendimento, com uma visão mais ampliada do processo de cuidado em saúde mental. Além da medicação, os pacientes também frequentam oficinas de literatura, música e papel machê, que também fazem parte do tratamento. As oficinas terapêuticas, todas elas são trabalhadas para complementar a medicação, o dia a dia, então faz parte do tratamento. É uma oficina terapêutica. Eles trocam entre si, eles ensinam a gente com todas as dificuldades que tem no dia a dia. Mas, infelizmente, todo o esforço dessa equipe esbarra no abandono e no descaso das autoridades. O muro da unidade está desabando. Há meses, o lixo e o mato alto invadem o terreno. Faltam rampas de acessibilidade e, às vezes, faltam salas e até profissionais para o atendimento. É preciso improvisar em salas cedidas pelo ambulatório que funciona ao lado, mas que também se encontra em péssimas condições de atendimento. O problema é pontual. Estrutura totalmente precária, falta de profissionais e o que mais me preocupa, uma área tão delicada, onde você consegue enxergar a fragilidade e a falta de carinho, de materiais, de profissionais, quer dizer, com um público que precisa tanto e, no fundo, praticamente falta tudo. Foi a segunda vistoria da comissão a um centro de atenção psicossocial. A presidente da comissão, vereadora Luciana Novaes, disse que irá apresentar um relatório ao Ministério Público sobre a situação precária dos CAPS na cidade do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo visita em vários CAPSs também, e nós vamos fazer um relatório para o Ministério Público para que haja ciência de tudo que está acontecendo. Na terceira reunião, CPI da ciclovia Tim Maia houve especialistas em engenharia costeira e oceanográfica. Câmara do Rio recebe reuniões das frentes parlamentares em prol da transparência no Fundeb e da manutenção e climatização das escolas municipais. Projeto de resolução dá o nome de Marielle Franco à tribuna do plenário da Câmara do Rio. Vereadora deixou uma extensa produção legislativa em defesa das minorias, da cidadania e contra a intolerância. E por iniciativa do vereador Tiãozinho do Jacaré, a Câmara do Rio entrega o título de cidadã honorária do município à pastora Antônia Ferreira de Aquino Antunes.
Cresceram em mais de 50% os casos de intolerância religiosa registrados pela Secretaria de Direitos Humanos. Mesmo com o aumento das denúncias, o vereador David Miranda afirmou que os casos não retratam a realidade. Os números divulgados pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos confirmam o crescimento dos casos de intolerância religiosa no Rio. No primeiro trimestre deste ano, a Secretaria recebeu 25 denúncias, contra as 16 feitas no mesmo período do ano passado, um aumento de 56%. Em 2017, foram registrados 87 casos, sendo que 71% são relacionados às religiões de matriz africana. Para o vereador David Miranda, os números de casos que chegam à Secretaria de Direitos Humanos não retratam a realidade, já que muitas vítimas não fazem registro de injúrias e agressões. Existe o fato da gente também estar obtendo mais informação aos dados, porque os casos estão sendo mais expostos. Muitas das vezes esses casos não são levados à delegacia, eles só são falados. Então hoje em dia eu acho que com essa pressão que está tendo nas redes sociais, a comunicação, e às vezes a grande mídia está, dependendo do volume que o caso pegar, ela vai publicizar isso. Então acho que esses fatores são todos um conjunto para estar demonstrando realmente porque aumentou esse 56%. Pela sua experiência, como é que se pode combater isso? Bom, a gente precisa fazer em vários níveis, né? A gente precisa colocar alguns tipos de leis, tanto no nível municipal, estadual como federal. Existem já leis dentro desses 3 âmbitos, mas elas não estão sendo realmente colocadas. A gente precisa de um programa amplo de conscientização da população sobre todas as religiões e a afirmação da laicidade de todo o território brasileiro. Mais do que isso, a gente precisa implementar um sistema de educação dentro das escolas. As crianças não sabem o que são religiões de matriz africana, por exemplo, que provavelmente acho que está acima de 70% que sofre mais com a intolerância religiosa no nosso país hoje em dia. A sessão do Legislativo Carioca dessa quarta-feira foi marcada pela votação de vários vetos do prefeito Marcelo Crivella. O repórter Renato Chapot tem os detalhes. Foram votados 10 vetos do prefeito Marcelo Crivella. Todos foram rejeitados. O vereador Raimon comemorou a derrubada do veto ao projeto de autoria dele e do vereador Marcelo Arar, que cria o Reduto Cultural do Choro na Praça Ramos Figueira, em Olaria. Na próxima segunda-feira, Dia Nacional do Choro, moradores vão celebrar a vitória no Legislativo a bordo do Trem do Choro, que vai sair da Central do Brasil. O pessoal aqui no Rio só se lembra do trem do samba, mas tem também o trem do choro. No dia 23 de abril é dia do aniversário de Pixinguinha. Portanto, o Rio de Janeiro ganha com isso. Eu já estive lá numa das exibições, todos os meses eles se encontram, todos os meses tem atividade do choro, é sempre o 3º domingo de cada mês. E é um espaço maravilhoso, onde as pessoas se confraternizam, se encontram, sentam-se na praça, choro da melhor qualidade. A Câmara também derrubou o veto do prefeito ao projeto da vereadora Verônica Costa, que institui a Clínica dos Olhos. A Prefeitura vai definir agora o local e a capacidade de atendimento. O objetivo, segundo a assessoria da vereadora, é descentralizar o atendimento especializado no município. Os vereadores também disseram não ao veto ao projeto do vereador Alexandre Esquerdo. De acordo com o projeto, quem atender menores em hospitais públicos ou privados sob o efeito de álcool ou outra droga vai ter que comunicar o fato a um órgão de defesa da criança e do adolescente. Toda criança e adolescente que der entrada em qualquer hospital, quer público, quer particular, que chegar por efeito de drogas, sob efeito de álcool, o servidor o profissional de saúde terá que comunicar ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai procurar saber, né, quem são os responsáveis e registrar. A vitória mais apertada foi a do vereador Dr. Jorge Manaia, que conseguiu derrubar o veto do prefeito ao seu projeto pelo placar de 28-11. A partir de agora, a Prefeitura fica obrigada a expor no mobiliário urbano fotos de criminosos, na tentativa de ajudar a elucidar os crimes. Um projeto que ele foi idealizado aos mesmos moldes do Disque Denúncia.
é a exposição da foto de pessoas que cometem crime ou de veículos usados em crimes no mobiliário urbano, ou seja, praticamente sem custos para a cidade, sem gastar em propaganda, sem gastos para o município. E num momento que o Rio vive um momento total de insegurança, de intervenção federal, onde nós vemos esforços de todos os níveis, federal, estadual, e deveria também haver um maior esforço do municipal para que esses crimes fossem solucionados, nós vemos um veto a um projeto desse. Então hoje a Câmara optou por derrubar esse veto e nós estamos muito felizes com isso, porque a partir de agora, por exemplo, crimes até mesmo como a brutalidade que foi cometida contra a nossa colega vereadora Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada recentemente no Rio de Janeiro, se, por exemplo, se fotos do automóvel que foi utilizado fossem disponibilizadas e colocadas no mobiliário público da cidade, talvez esse crime já estivesse até solucionado. A intervenção federal na segurança pública do Rio está prevista para terminar no fim do ano. E uma pergunta é feita por muitos cariocas: o que vai acontecer na cidade após a saída dos militares? Um debate público discutiu na Câmara do Rio os riscos da liberação das drogas após a intervenção. A intervenção federal está em vigor há 2 meses. Nesse período, os militares fizeram operações em comunidades, blitz e vistorias em unidades policiais. No que diz respeito à criminalidade, dados do Instituto de Segurança Pública mostraram algumas melhoras, mas ainda há índices negativos. Os números comparam março desse ano com 2017. O roubo de carros aumentou cerca de 7%. Mais policiais morreram. Já os avanços mostram um aumento no cumprimento de mandado de prisão, aumento na apreensão de drogas e a redução de homicídios decorrentes de ação policial. Ficou muito claro de que a intervenção ela não foi programada, ela não foi feita como deveria ser feita, a tempo de chamar todos os atores desse processo para que nós tivéssemos uma intervenção consolidada. Ela está tomando corpo aos poucos. Eu só lamento que, como ela tem prazo, não é? Que quando ela comece a tomar corpo, já esteja na hora dela acabar, que é o prazo do dia 31 de dezembro. A intervenção federal está prevista para terminar no final desse ano, mas já há uma preocupação de como vai ficar a cidade após a saída dos militares. Foi por isso que o vereador Otônio de Paula, membro da Comissão de Intervenção da Câmara, realizou um debate público. Ele discutiu uma possível liberação das drogas após a saída dos militares. A partir do momento que nós tivermos o não êxito da intervenção federal, eu entendo que esse assunto vai vir à tona, não é? Então, se a gente não consegue resolver, vamos embora liberar. Só que quando você pega países que fizeram a política da liberalização das drogas, ou da legalização das drogas, você vê que nesses países, isso são dados, a criminalidade aumentou. Ou seja, você não consegue resolver a violência fazendo o Estado ser tutor das drogas. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.